Pessoal, eu vou falar aqui, é claro, para a turma que está nos seguindo aqui e que já é advogado há um bom tempo, só para a gente entender, porque isso serve não só para quem está prestando o exame da OAB, mas também para quem é advogado, está advogando na área criminal, tá certo? O que eu vou falar doravante. Quando a gente tem um caso, imagine que alguém foi nos consultar, tá certo? Nós precisamos entender o que está se passando, não é? Acima de tudo, entender. O advogado ele tem que ouvir muito e falar o mínimo possível de maneira assertiva. Legal? Muito bem. Então a gente tem que ouvir, entender, temos que ter essa capacidade de interpretação. Isso estou falando para a advocacia do dia a dia. Mas para a OAB também é assim, porque quando cai lá um problema na OAB, eles colocam como se fosse uma consulta. Alguém está te consultando, olha, aconteceu isso, aquilo, eu quero uma solução. Imagine então que aquilo que está sendo colocado lá na OAB é exatamente um cliente que está sentado à sua frente, ali, falando sobre um monte de coisas para você, e você, né, vai captando aquelas informações para poder gerar ali um feedback, uma perspectiva para aquela pessoa. Legal? Muito bem. Então, pessoal, nós precisamos primeiro ter a capacidade de interpretar. Por isso, na nossa metodologia para passar no exame da OAB, e muitos dos nossos colegas que estão aqui passaram comigo na OAB, outros já me conhecem faz tempo, né? No sentido de que nós precisamos fazer um raio-x. O que é o raio-x? Nós precisamos entender o que está se passando. Precisamos fazer anotações, né? Muitos colegas, eles fazem, inclusive, essa consulta, essa primeira consulta com o cliente, com uma secretária que vai tomando notas. Precisa entender quem são as pessoas envolvidas, as datas, o que está acontecendo. Tudo isso são anotações importantes para o advogado e também, é claro, importantes para quem vai fazer o exame do OAB. Porque aí você vai conseguir entender o que está se passando. E aí, na nossa metodologia para a OAB, que se reflete no dia a dia do advogado, nós temos a seguinte situação: precisamos descobrir qual é a peça. Qual é a peça? E aí, nós dividimos, né, toda a persecução criminal em 4 etapas. 4 etapas. O momento 1, que é antes do recebimento da denúncia ou queixa. O momento 2, após o recebimento antes da sentença. O momento 3, após a sentença antes do trânsito em julgado. E o momento 4, após o trânsito em julgado. Se você, tanto na OAB quanto na vida prática, definir qual desses 4 momentos você está, o universo de peças, o universo de atitudes que você tenha que tomar num processo acaba ficando bastante reduzido, tá certo? Você cai de 100% de possibilidades para 25%, assim, numa conta meramente aritmética, né? Muito bem. E aí, pessoal, na live da semana passada, né, aula 2 aí da maratona, e se você não assistiu, assista, porque é muito, mas muito relevante, tanto quem vai prestar o OAB quanto quem está na advocacia. Nós falamos do momento 1, que é o momento pré-processual, é o momento em que nós não temos ainda o processo, mas já temos uma atuação no inquérito, pedindo liberdade, entrando com queixa-crime e outras coisas mais. Assistam lá, porque vale a pena estar aqui no YouTube. Basta você entrar no nosso canal aqui, canal Direito Penal Rodrigo Capobianco, que vocês estão assistindo, e vocês vão conseguir encontrar essa live da maratona número 2, certo? Hoje, nós vamos nos ocupar do momento 2, que é o momento processual, o momento em que já houve o recebimento da denúncia ou queixa, mas não temos sentença. Já teve o recebimento da denúncia ou queixa, mas não temos sentença ainda. Ou seja, o processo está em andamento, mas não há solução. É a hora de ingressar no processo. E aí nós precisamos saber o que fazer a partir de então. Bom, vale destacar que
Processo, tecnicamente, começa quando o juiz recebe a denúncia ou queixa. Nesse momento em que o juiz recebe a denúncia ou queixa, nós teremos ali o processo, né? O processo já está estabelecido. Acontece que o réu ainda não faz parte desse processo e, para ele ser integrado ao processo, ele deve ser citado e, a partir de então, ele ingressa com advogado, ele tem que ter advogado em razão da ampla defesa, ele faz a sua autodefesa e também está ali com advogado. Tá certo? Muito bem. E aí, pessoal, durante o processo, quais são as petições? O que nós temos para fazer durante o processo? Bom, essa pergunta é um pouco vaga, porque, na verdade, o papel aceita tudo. Nós podemos fazer diversas petições, podemos ter ali diversos tipos de argumentos, mas há duas peças que todo processo penal, sem exceção, todo processo penal tem. Duas peças que todo processo penal tem. Quais são essas peças? Vamos dar uma olhadinha aqui nos slides, né? Então, nós estamos na maratona número 3, né? Vou passar na OAB com o Rodrigo Capobianco, não é só para quem está na OAB, hein? É para a vida prática também. Então, como identificar a peça, né? 4 momentos processuais. O momento 1 é antes do recebimento da denúncia ou queixa. O momento 2, após o recebimento da denúncia ou queixa e antes da sentença. O momento 3, após a sentença e antes do trânsito em julgado. Momento 4, após o trânsito em julgado. Tá certo? Muito bem. Aí nós pegamos e identificamos que estamos aqui no momento 2, né? Então, ó, vamos falar do momento 2. No momento 2, o que nós temos aqui? Então, no momento 2, o processo está em andamento, mas não tem solução ainda, não tem sentença, não estão definidos ali. Eu coloquei aqui em cima peças do momento 1, na verdade, é peças do momento 2, tá, pessoal? E 2 oportunidades de se manifestar, que são exatamente a resposta à acusação e os memoriais, tá certo?